Fala rapaziada do Legado Azulino, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco do Hélio dos Anjos, também vamos falar um pouquinho do Campeonato Paraense Feminino, as Leoas fazendo bonito. E claro, a gente vai falar aqui bastante também da Copa do Brasil Sub-20. O Remo entra em campo na segunda-feira para definir a sua vida aí, se vai seguir ou não na competição. A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber essas notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, 33 mil inscritos, 4 camisas do Clube do Remo para você. Deixa seu like, compartilhe nossos vídeos, é importante aí para o crescimento do nosso canal, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você não baixou, baixe no primeiro comentário fixado também na descrição do vídeo. Amanhã teremos aí às 13h30 Borussia Dortmund e Bayern de Munique, totalmente grátis na OneFootball. É só você clicar e baixar que você vai acompanhar esse jogo com narração e comentários, tudo em português. Então você clica aí, baixa o OneFootball, esse aplicativo top, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de baixá-lo. Coloque o Clube do Remo como time do seu coração, para você também ter um conglomerado de informações aí, informações do futebol brasileiro e mundial, tá bom? Então, sem mais delongas, meus amigos, bora pro vídeo. Galera, bora começar aqui conversando sobre os garotos da base, né? O Remo vai entrar em campo aí na segunda-feira para definir a sua vida contra aí o Real Ariquemes. O primeiro jogo foi 1-1, o Remo conseguiu arrancar um empate lá, jogando fora de casa, e agora vai definir a sua vida em casa. Provavelmente os ingressos vão custar em média aí R$ 10 a arquibancada. Eu peço para você, meu amigo, se você puder ir, é claro, prestigiar os garotos da base, vá lá, prestigie, tá? Não joguem a responsabilidade, a culpa do fracasso da temporada nesses garotos. Eu já falei isso aqui pra vocês. Eles são os menos culpados, tá? O culpado tá lá, Fábio Bentes é o culpado, é o principal culpado. Tem também o Disson e sua cúpula. Esses caras sim são os culpados e é esses caras que vocês deveriam cobrar. Sobre os garotos da base, o Remo vai entrar em campo aí para definir a sua vida para avançar para as quartas de final. O Remo conseguiu avançar para as quartas de final em 2013, quando tinha ali um bom time também, naquela base lá de 2013. Inclusive, o Rony, que hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras, fazia parte daquela base. O Remo conseguiu ali eliminar o Flamengo e passar para as quartas de final, onde foi eliminado pelo Criciúma. O Remo hoje ocupa a 42ª colocação no ranking de clubes. Só perde por confronto entre ABC, se eu não estou enganado, e Fluminense do Piauí. Só que tem um outro confronto também, que os dois ultrapassam o Remo, né? São piores colocados que o Remo, né, aí no ranking da CBF. Que é o confronto entre IAP, se eu não estou enganado, do Maranhão, e São Raimundo de Roraima. Isso mesmo, IAP e São Raimundo de Roraima. O IAP meteu 3-1 no primeiro jogo e deve aí ser o classificado para as quartas de final aí da Copa do Brasil Sub-20. Com isso, galera, isso corrige aquela minha informação que eu dei pra vocês um tempo desse atrás. Eu falei que se o Remo passasse, inevitavelmente o Remo ia enfrentar o Palmeiras, porque o Flamengo deve passar também. Não, o Remo deve escapar de enfrentar, pelo menos nas quartas de final, um desses dois times, os dois principais favoritos para a competição. Isso porque os dois que eu citei aqui, os dois confrontos que eu citei aqui, ABC e Fluminense do Piauí, e também o IAP contra o São Raimundo, sairão dali pelo menos duas equipes que são piores colocadas que o Remo. Então o Remo passando, o Remo será o terceiro pior do ranking. Isso quer dizer o quê? Que o Remo deve enfrentar o Internacional. Caso o Internacional passe, deve passar também. E é um adversário difícil também, essa que é a verdade. O Internacional é um adversário difícil aí. Tem também o Fluminense decidindo a vaga com o Cruzeiro. Então teríamos que ver ali o andamento para poder definir essa situação, tá bom? Então não tem nada definido ainda. Só que o Remo automaticamente, se passar, já escapará de enfrentar o Flamengo e o Palmeiras, o que é uma ótima notícia, né, cara? Aí, antes da gente falar aí, né, sobre aí o Hélio dos Anjos, a situação do treinador azulino, eu quero falar um pouquinho aqui também sobre as Leoas, né? As Leoas fizeram dois jogos aí, elas venceram por 7-0 e outro elas venceram por 7-1. Em dois jogos as Leoas azulinas fizeram 14 gols. É um ataque absurdo, né, disparado aí, e elas estão fazendo bonito no Campeonato Paraense desse ano, estão buscando bicampeonato, são as atuais campeãs. Infelizmente não fizeram uma campanha boa, né, na Série C do Campeonato Brasileiro feminino, mas a gente espera muito que elas consigam repetir o feito e conseguir trazer mais uma vez essa taça aí para o Clube do Remo.
sabe aí, ainda tem muito campeonato pela frente, mas elas começaram muito bem, né, cara? 2 goleadas aí, inclusive venceram a SMAC por 7-1, né? São 14 gols aí em 2 jogos. Um absurdo de o futebol que essas meninas vêm jogando. Bom, antes de a gente falar sobre o técnico aí dos Anjos, aquele recadinho aqui da Pix Premium Sports, já se cadastrou lá? Não se cadastrou? Meu amigo, aqui no primeiro comentário fixado está o link, você se cadastra, chegando aos 100 cadastros, já estamos próximos de chegar aos 100 cadastros. Você concorre à camisa branca do Clube do Remo dessa temporada. Além, é claro, de você acompanhar aí as apostas, é só você baixar aqui, né, clicar, na verdade, no primeiro comentário fixado, vai ficar o link da Pix Premium Sport, nossa parceira aqui no canal, tá bom? Lembrando também que esse vídeo é patrocinado aí pela Companhia Autograu de Pizza. Se você não comprou a sua pizza, vai lá agora, nesse exato momento que você está assistindo o Legal Azulino, também aqui no primeiro comentário fixado, vai ficar o link aí para você adquirir sua pizza, tá bom? Para você baixar o cardápio deles, chama aí, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, as melhores pizzas da região, tá bom? Bom, galera, agora bora falar um pouquinho sobre o treinador, né? Por quê? Porque hoje, segundo o portal Roma News e também a Liberal, o Liberal fez aí uma reportagem referente ao Hélio dos Anjos. Nome que a gente vem trazendo aqui já há algumas semanas no Legado Azulino, né? E sobre o treinador, né, essa possibilidade, na minha opinião ainda, eu continuo com a mesma opinião, é o primeiro nome da diretoria do Clube do Remo, o Hélio dos Anjos. O Bentes ainda não desistiu ainda. O Bentes vê no Hélio dos Anjos aí o principal nome para a temporada 2023. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas, contactado ali pelas reportagens, principalmente do O Liberal, o Hélio dos Anjos negou que alguém do Clube do Remo o procurou. Ele está aí focado no final da temporada com a Ponte Preta, né? Tem também a questão do Paulistão Série A2, que ele pode disputar aí pela Ponte. Ele vem fazendo um campeonato bem regular pela Ponte Preta, bem tranquilo, essa que é a verdade. A Ponte Preta hoje ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então tem essa situação também aí do Hélio dos Anjos. Mas ele não descartou aí a possibilidade de negociar com o Remo, o que é uma ótima notícia, né? Porque é um ótimo treinador, cara. Falando um pouquinho do Hélio dos Anjos, dos 3 últimos trabalhos dele, no Remo teria algo diferente. Salários em dia. Pelo menos uma condição financeira boa. Porque, diferentemente de Rival, que tava com uma... Não sei se tá ainda, mas na época que ele tava lá, vivia uma situação financeira complicada, delicada. O Náutico também vivia também, quando o Hélio dos Anjos estava lá, uma situação bem delicada. E também a Ponte Preta vive uma situação bem delicada na questão de salários. E com o Remo ele não iria encontrar isso hoje, né? Porque a gestão de hoje preza muito essa questão de salários em dia. Então seria um problema a menos. Se com esse problema de salário, que a gente sabe que mexe com o psicológico dos jogadores, ele conseguiu fazer ótimos trabalhos nessas 3 equipes que eu citei aqui, imagina num clube em que ele teria autonomia para exercer ali a sua função. E claro, né? Teria o apoio da grande massa azulina, porque eu tenho certeza que o torcedor do Remo apoiaria o Hélio dos Anjos totalmente, até porque a corda ali com o Bentes ali já tá praticamente rompendo o fio ali, rompendo. Ontem teve um torcedor, gente, que foi no meu Instagram e fez um comentário que me deixou assim bem preocupado. Acho que poucos comentários assim me deixaram preocupado. E esse comentário desse torcedor me deixou um pouco preocupado porque eu acho que é bom aqui eu trazer essa situação para vocês. Ele chegou e falou para mim: "Wene, o Remo que você cobra, o Remo que você pede aí, em termos de cobrança, em termos de profissionalismo, ele não existe mais. O torcedor e cobrar o Remo, ele não existe mais. As torcidas estão todas compradas pelo Bentes. Ninguém cobra mais. E se você cobrar o Bentes, eles ficam chateados, revoltados com você. Isso aconteceu comigo. Ele falou, se não me engano, foi em 13 jogos do Remo nessa temporada. Esse torcedor que me chamou lá. Torcedor ativo do Remo. Teve um dia que ele começou lá a cobrar lá, e teve alguns torcedores das organizadas, ele não citou o nome da organizada, que começou a querer cobrar ele, querer bater no cara, pô. Chegaram até a ameaçar ele, porque ele tava cobrando. Eu já falei sobre isso aqui. Sobre essa questão de cobrar o time do Remo. De cobrar quem tem que ser cobrado. Bentes tem que ser cobrado, Disson tem que ser cobrado. Não quer ser cobrado? Larga o osso e vai embora, pô. Mas quando tiver lá dentro, lá vai ser cobrado. E aí tem torcedor que fica chateado quando você cobra. Mas existe sim, meu amigo torcedor. Eu expliquei isso pra ele, expliquei pra vocês. O Remo da cobrança existe sim. Existe. Tá na hora da gente parar de querer ser
100% grato a quem tá lá dentro e cobrar desempenho desses caras. Porque a temporada do ano que vem promete ser mais difícil que essa temporada. Clubes tradicionais estão sendo rebaixados e vão brigar para voltar. E são só apenas 4 vagas. E o Remo tem que estar no meio dessas 4 vagas aí para a Série C 2000, para a Série B 2024. O Remo tem que estar no meio aí. Então tem essa grande possibilidade aí, né, da competição ficar mais difícil do que foi nessa temporada. Sobre isso aí, né, eu sinceramente não quero me meter nessa situação de torcida aí, de conchavo com Bentes. Eu vou fazer a minha parte aqui como torcedor, vou dormir com a minha consciência tranquila, né? Tudo que eu pude e que eu posso fazer pelo meu clube, que poderei fazer para ajudar meu clube, eu vou fazer. E você pode ter certeza disso aqui, que pelo menos esse canal aqui haverá cobrança e haverá apoio, sim, para o nosso clube. Sobre o Hélio dos Anjos, vou ficar aguardando aí. Tem também a questão do Eduardo Batista. Espero, na minha opinião, entre Eduardo Batista e Hélio dos Anjos, eu prefiro o Hélio dos Anjos. O momento hoje do Remo é o Hélio dos Anjos para assumir. Pode ser que dê errado, claro que pode ser que dê errado. O futebol não é uma fórmula pronta, mas a grande possibilidade dele dar certo é maior do que a do Eduardo Batista. Isso aí eu garanto para você, tá bom? Quero que você deixe aí seu comentário. Amanhã vamos fazer o vídeo aí comentando comentários. Tem também o TikTok. Vamos começar a transmitir jogos lá pelo TikTok. Peço o seu apoio aí também. Jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. A partir de amanhã já vai ter alguns jogos lá. Peço para você também seguir a gente no TikTok. A gente agradece aí, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima, meus amigos. Tchau.